paz do Senhor, minhas amadas. Estamos aqui de volta com o nosso estudo de Provérbios, né? Hoje nós vamos concluir o capítulo 20. Nós paramos no versículo 20, né? No áudio passado, e vamos dar continuidade hoje, do verso 21 até o 30, né? E nós vamos meditar para concluir o capítulo 20 de Provérbios. Então vamos lá, minhas irmãs? Vamos dar continuidade, então, versículo 21. Vamos ler para a gente ver o que é que está falando, o que é que Deus vai ensinar para nós no dia de hoje. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, e o seu fim não será bendito, né? Então, a tradução da Bíblia Viva desse versículo 21 diz assim: o filho revoltado que exige do pai uma parte da herança antes da hora certa também será castigado por Deus, né? Então, nós lembramos aqui nessa passagem, nesse versículo, a passagem do filho pródigo, né, irmãs? Que o filho pródigo, ele pediu a herança do seu pai, antes do seu pai falecer, né? Porque a herança é dada quando o pai falece, né? E deixa a herança para os filhos. E aquele filho, ele pediu a herança primeiro, né? Então, em outras palavras, estava desejando que o pai morresse logo para poder receber a herança, né? Então, ele pediu antes, então ele foi apressado, né? É como diz o versículo aqui: entrando-se apressadamente da posse de uma herança, no princípio, o seu fim será, não será bendito, né? Então foi o que o filho pródigo fez, né? Pediu a herança antes da hora e a gente sabe, né, o que aconteceu com ele depois, ele perdeu tudo, né? Não foi bendita aquela herança para ele, né? E a vingança deve ser deixada para Deus. Só Deus é capaz de desferir a justiça. Quero ler com vocês Romanos 12:19. Vamos dar uma corridinha lá para a gente ver o que é que está dizendo esse versículo para nós hoje. Romanos, vamos correr lá com a Bíblia, depois de Atos. Romanos, cadê? Romanos 12:19. Vamos ver o que diz aqui para a gente hoje, irmãs. Romanos 12:19 diz aqui: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu o recompensarei, diz o Senhor. Então, nesse versículo aqui, quando diz aqui, mas dai lugar à ira, está significando dar lugar à ira de Deus, porque dele é a vingança, né? Porque logo após aqui diz assim: olha, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, não vos vingueis a vós mesmos, deixe que a ira venha de Deus, né? Isso que o versículo está querendo nos dizer, né? Que Paulo falou aqui. Então, irmãs, a libertação do justo envolve o julgamento do perverso. No entanto, a punição da injustiça deve ser deixada nas mãos de Deus. Esse comentário está lá na Bíblia da Mulher. Então, assim, a vingança, ela vem de Deus, né, irmãs? Quando a gente faz tudo pelas nossas próprias mãos, não dá certo, né? Quando nós nos vingamos com as nossas próprias mãos, nós vamos sentir peso disso também. Nós vamos sentir pesado, né? Nós vamos sentir o peso dessas coisas também. Porque quando nós deixamos a vingança nas mãos de Deus, nós temos leveza. Nós sabemos que existe um Deus que ele é por nós e que ele vai fazer justiça. Então, tudo que Deus faz é perfeito e vem na medida certa. Nós não sabemos agir muitas vezes. E tratar com as nossas próprias mãos, vingando com as nossas próprias mãos, nós também teremos consequências disso. Então, muita gente quer vingar com as próprias mãos e depois sofre consequências, né? Então, é muito melhor esperarmos a providência de Deus, a justiça de Deus, a ira do Senhor, né? A vingança está na mão do Senhor, né? Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Assim Davi
procedeu poupando a vida de Saul. Lá em 1 Samuel 26, do 8 ao 10, tem a história, né, de que Saul perseguiu Davi por muito tempo e Davi, ele teve muitas oportunidades de derrotar Saul, de matar Saul, de vingar Saul. Tudo Davi sempre procurando fugir das ameaças de Saul. E Saul sempre perseguindo Davi, Davi sempre desviando, poupando a vida de Saul, como diz aqui no comentário da Bíblia Shed, né? Esse comentário agora é o da Bíblia Shed. Então, Davi ele teve muitas oportunidades de fazer vingança com as próprias mãos, mas ele esperou e confiou no Senhor. Ele deixou a vingança nas mãos de Deus e Deus derrotou Saul e a vitória foi de Davi, né? Então que nós pegamos esse exemplo e esperar pelo Senhor, esperar que a vingança do Senhor vem na hora certa e na medida certa. Amém, meus amadas? Vamos então lá para o verso 24. Verso 24 diz assim: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Lá na tradução da Bíblia Viva, como diz lá, vamos ver. O Senhor mesmo dirige cada um dos nossos passos. Porque por que então tentar discutir com ele por causa das coisas que nos acontecem? É uma pergunta, né? Porque vamos tentar discutir com Deus se ele mesmo, né? As coisas que acontecem é tudo permissão do Senhor, né, irmãs? Embora tentamos entender a soberania de Deus, jamais entenderemos plenamente o Deus incompreensível, né? Esse comentário está na Bíblia da Mulher. E eu quero ler com vocês em Isaías 55, 8 e 9. Isaías, irmãs, está pertinho aqui de Provérbios, né? Tá logo depois de Eclesiastes. A gente vai ler Isaías 55, 8 e 9, que diz assim: Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Olha aí, irmãs, Isaías 55, 8 e 9, né? Nesse versículo diz que nós podemos, né, fazer planos, mas quem permite, o Senhor é quem dirige, né, tudo, que permite tudo. E muitas vezes a gente não entende, né, irmãs? Muitas vezes a gente não entende o porquê de tantas coisas. Às vezes a gente planeja algo, tenta fazer de uma forma, mas dá errado, dá de um outro jeito, acontece totalmente diferente do que a gente planejou, e a gente às vezes não entende o porquê. Mas Deus conhece todas as coisas, né? E muitas vezes a gente fica, mas Senhor, eu fiz assim, assim, Senhor, eu fiz isso, eu comprei isso, eu fiz a minha parte, eu falei aquilo, eu prometi aquilo, mas não acontece porque Deus tem os planos melhores, né? Em Isaías fala, os pensamentos de Deus não são como os nossos, né? A intenção do nosso coração não é a mesma de Deus tem pensamentos mais altos nas nossas vidas que a gente não consegue enxergar, mas ele enxerga, né? A nossa visão ela é muito curta. Nós só conseguimos enxergar aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, mas o Senhor ele enxerga além. Então, ele sabe que nós não conseguimos enxergar além. Então, muitas coisas ele não permite mesmo acontecer. Por mais que a nossa intenção seja boa, por mais que a nossa intenção seja das melhores nos nossos planos, mas não acontece às vezes, porque Deus sabe que lá na frente vamos tropeçar, que lá na frente vai acontecer algo que vai nos prejudicar, ou que lá na frente vai acontecer algo que vai ser bom, né? Então, ele não permite. Ele permite que você traça outras rotas, mas também quando você chega lá na frente, você fala: "Meu Deus, era para isso? Que bênção! Glória a teu nome". E você vai glorificar o nome do Senhor por isso, né? Porque Deus sabe, ele que dirige nossos passos. Às vezes é um livramento,
Às vezes você não consegue, ir à frente com os seus planos e projetos, porque é um livramento que Deus está te dando, né, é um livramento, então Deus te dirige para ir um outro lado para te livrar. Então Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos. Nós dependemos do Senhor para tudo, né, irmãs? Então vamos lá para o verso 25. Verso 25 diz assim: Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo. É feito os votos, então inquirir. É, precipitadamente, né, irmãs? Quantas vezes nós falamos precipitadamente, né, irmãs? Precipitadamente, os votos feitos com precipitação são votos levianos e assim errados. Primeiro devemos estar certos do assunto, pois é de peso a nossa palavra. Quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-los, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votar e não cumprir. Né, irmãs? Então, aqui esse versículo está falando, né? Quando a gente faz votos precipitadamente, né? Quando a gente se precipita nas palavras, quando a gente se precipita nas emoções, né? Muitas vezes a gente faz as coisas por emoção e aí fica complicado depois, né? Então aqui tá falando sobre o voto, que nós primeiros precisamos avaliar o assunto, porque é de peso a nossa palavra. Tudo que nós firmamos, a palavra do Senhor fala que nossa palavra, nossa boca tem que proferir palavras sim, sim ou não, não, né? Então, se nós falamos que sim, nós temos que cumprir o sim. Se nós falamos que não, nós temos que cumprir o não. Então, nós primeiro, antes de falarmos, precisamos analisar o assunto, não falar precipitadamente, né? Ainda mais quando se trata de voto, né? De voto com o Senhor. Nós temos que ser fiel no que nós votamos com o Senhor. Se nós propomos algo com Deus, vamos ser maduras, né? E em cumprir com tudo, para que nós não venhamos fazer papel de tolo, né? Porque, como diz aqui no comentário da Bíblia da Mulher, eu acho que é da Bíblia da Mulher, eu não anotei aqui. Não, esse é o comentário da Bíblia Shed, irmãs. Então, é, nesse comentário aqui diz que quando a gente faz votos feitos com precipitação, são votos levianos e assim errados. Errados, irmãs. Fazer votos precipitadamente, sem consultar o assunto, sem saber se a gente vai conseguir dar conta de cumprir, né? E Deus não é Deus de fazer as coisas com confusão, de prometer as coisas para nós e não cumprir. Deus é justo, então nós temos que ser justo também, né? Eu quero ler esse mesmo capítulo, esse mesmo versículo na Bíblia Viva, né? O verso 25. É loucura fazer promessa a Deus e assumir compromissos com Ele sem antes pensar nas consequências, né? Para nós fecharmos esse versículo. E só quero ler aqui com vocês Eclesiastes 5, 4 e 5. Vamos ler lá? Eclesiastes 5, 4 e 5 diz assim: Quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues, né? Tá aqui na palavra isso. Então, se for pra gente fazer de qualquer jeito, é melhor nem fazer voto, né? Do que votar e não cumprir, né, amadas? Vamos pro verso 26. Verso 26 diz assim: o rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. Eu fiquei meditando, né? Eu falei, nossa, como assim a roda, né? O que significa girar sobre eles a roda? A roda, irmãs, era usada naquele tempo, né, para separar o grão do joio. E lá na Bíblia Viva diz assim, ó, o 26. Um rei sábio descobre os criminosos e lhes dá um castigo bem severo. Então, quando lá eles passavam a roda nas plantações, né? Aí separava o grão do joio, né? O grão
O joio a gente sabe que é aquela erva que dá junto com a plantação, né? Ela não produz fruto nem nada, né? Ela tá ali mais para trabalhar um pouco, mas essa roda é passada para fazer essa separação do grão que dá fruto e do joio que não dá fruto, né? Então aqui no versículo está dizendo que o rei sábio, ele descobre os criminosos e dá o castigo severo. Então o rei que é sábio, é dedicado, né, ao seu reinado, ele sabe discernir quem é os de mau coração, né? Então, Rodermans, uma penalidade frequentemente usada pela justiça de então. Aqui é mencionado a título de intimidação. Esse comentário é o da Bíblia Shed. Então era uma intimidação, né, que naquele tempo eles se usavam, né? Eles falaram, ó, eu vou passar a roda, significa a separação, né? Versículo 27, meus irmãos, vamos lá? A alma do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Na Bíblia Viva diz assim: a consciência do homem é um farol que o Senhor colocou nele para revelar todos os pensamentos e emoções. Olha só, irmãs, a consciência, né? A consciência é um farol dentro de nós. Aquela voz, né, que fala, muitas vezes o Espírito Santo fala na nossa mente, né, também. E a nossa consciência, né, o nosso eu, a nossa alma, né, a nossa consciência, né, que a gente tem, a razão, né, ela é um farol que o Senhor mesmo colocou dentro de nós para esquadrinhar nossos pensamentos e emoções, né, amadas? Então, lâmpada, o difere dos animais por possuir uma alma racional implantada nele, por obra de Deus. Criado à imagem divina, tá lá em Gênesis 1:27, né? Que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, né? Abusou da sua razão e caiu em pecados. Mas o Espírito Santo, mediante a palavra divina, pode remover as trevas e acender a lâmpada divina, a fé em seu coração, né? Então, Colossenses 1:12. Vamos ler lá rapidinho, irmãs? Esse comentário é da Bíblia Shed e eu quero ler com vocês aqui rapidinho. Colossenses, está lá no finalzinho da Bíblia, depois de Filipenses, Colossenses 1:12 diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Olha só que lindo, irmãs, que lindo. Deus, ele nos deu né, ele nos fez diferente dos animais. Ele nos deu uma alma racional, né? Uma alma que tem discernimento, que tem razão das coisas, que sabe discernir as coisas. O animal não sabe, né? O animal sabe procurar alimento, o animal sabe se defender, o animal sabe se atacar, o animal sabe muitas coisinhas, mas ele não tem a razão, né, de ser como humano, né? Então Deus deu essa diferença para nós, né? E nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, né? Os animais não. Nós somos criados à imagem divina, né? Mas o homem, ele abusou dessa razão e caiu em pecado. Mas Deus, com seu tanto amor, né? Ele nos dá o Espírito Santo e mediante da palavra dele, remove todos os nossos pecados, remove as trevas e acende a lâmpada em nosso coração, né, irmãs? E nós podemos ter essa herança de ter essa luz divina na nossa vida. Glória a Deus por isso, né, amadas? Deus revela o que se encontra no mais íntimo do coração do indivíduo. Pensamentos, atitudes, desejos, vontades, da mesma forma que uma lâmpada acesa revela o que está na escuridão. Ele discerne os nossos motivos e avalia os nossos atos. O Espírito de Deus capacita-nos a conhecer e agradar a Deus agindo além da consciência humana. Esse comentário da Bíblia da Mulher. Olha só que maravilha, né, irmãs? Deus, ele mostra pra gente no mais íntimo do nosso coração, né? O que é que está errado, o que é que está entrando em trevas.
e ele acende a lâmpada. Quando ele acende a lâmpada, é quando nós lemos a palavra do Senhor. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, como nós estamos fazendo agora, amadas, é como nós estamos acendendo a lâmpada dentro do nosso interior, sondando nossos pensamentos, nossas atitudes, desejos e vontades, como diz aqui no comentário, né? Então, amadas, vamos acender essa lâmpada mais vezes. Vamos ministrar, buscar a palavra do Senhor mais vezes. Nós estamos acendendo lâmpadas, lâmpadas no nosso interior, no nosso íntimo, no nosso coração. E aí a palavra vai mostrar onde é que está precisando corrigir, onde é que está tendo um foco de trevas ali dentro. E essa lâmpada vai mostrar. E nós podemos ter essa oportunidade de nos corrigirmos perante a palavra, né? Deus é maravilhoso, Deus ele nos ama tanto, irmãs, ele cuida tão bem de nós, né? Vale a pena, né? Nós nos esforçarmos para agradar ele também, né? Então, minhas amadas, já estamos já com o áudio um pouquinho mais avançado, mas eu quero terminar aqui o versículo 30 para nós concluirmos o capítulo 20 de Provérbios, né? Vamos ler lá rapidinho? Versículo 30. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Olha isso, irmãs. O propósito da disciplina não é ferir e nem provocar dor, mas curar o indivíduo do mal e levá-lo à maturidade. Provérbios 13, 24. Nós estamos aqui no capítulo de Provérbios, está fácil da gente achar, né? E rapidinho, né, irmãs? Provérbios 13, 24 diz assim: olha, o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, a seu tempo castiga. Então, irmãs, às vezes, quando a consciência é lenta para funcionar, a disciplina física é necessária para quebrar a mais obstinada teimosia. Não há nenhum indício de abuso aqui, pois a correção da disciplina é proibida e o valor da criança é reafirmado com consistência em diversas passagens. Bíblia da Mulher. Esse comentário é dela, né? Da Bíblia da Mulher. Então, o propósito da disciplina não é de machucar, né? A correção ela não vem para nos atacar, não, é para nos ensinar, para nos endireitar, né? Para nos disciplinar. E muitas vezes, né, amadas, precisa mesmo de uma correção física, porque como diz aqui, né? Às vezes a consciência tá lenta e para funcionar precisa da disciplina física, mas tudo na direção de Deus, né? Vergões das feridas. Deus usa doenças e dores para lembrar o homem do seu pecado, a proveniência de todo o mal que quer que se convença da própria impotência e invoque o nome do Senhor no dia da angústia. Estes males não são castigo para os filhos de Deus, pois o castigo estava sobre ele. Que está lá em Isaías 53:5, né? Que diz que o castigo que estava sobre Cristo, né? As feridas, o Senhor Jesus Cristo levou sobre ele todas as dores, né? Mas aqui, esse é o comentário da Bíblia Shed. Aqui tá falando, né, que Deus ele usa as doenças e dores para lembrar o homem o seu pecado, né? E para que no momento de dor ele invoque o Senhor, ele reconheça que ele depende de Deus. Então, às vezes a correção vem para nos alinharmos, né? Para nos alinharmos ao que a palavra nos ensina, ao que Deus quer para nós, né? Deus às vezes quer levar a gente para um lado, né, de bênçãos, de crescimento, e às vezes a nossa teimosia, a nossa birra nos faz pecar, né? Às vezes a gente quer ir para um lado que vai totalmente ao contrário, e aí a gente começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor, e aí precisa de uma correção, né, irmãs? Só para encerrar, eu quero encerrar com esse mesmo versículo, lendo na Bíblia Viva, né? Para a gente ter uma tradução mais aberta aqui para nós. Versículo 30 da Bíblia Viva. Um castigo severo que nos deixa com muitas dores ajuda a vencer o mal e limpar a mente do pecado. É isso, né, irmãs? É, limpa a nossa mente a correção, né? Um castigo, ela nos alinha, ela ajuda a nos vencermos o mal que está vindo sobre nós, né? Então, uma correção faz muito bem para nossa saúde espiritual, né, irmãs?
Minhas amadas, eu vou encerrando esse áudio que já ficou um pouco mais comprido, né, do habitual, mas tudo para a glória de Deus. Nós encerramos aqui o capítulo 20 e eu espero você no próximo áudio, dando continuidade no estudo de Provérbios. Tá bom, minhas irmãs? Que o Espírito Santo continue falando aí no teu coração, e assim como ele está falando aqui no meu, tá bom? E vamos juntas aprendendo mais com o Senhor, tá bom? Deus abençoe seu dia, fique com esse Deus maravilhoso.